Vivemos na era em que todo mundo sabe de tudo, mas quase ninguém se transforma com o que sabe. O problema não é falta de informação, é excesso, é ruído, é distração. É achar que assistir 10 vídeos significa ter construído sabedoria. É confundir contato com conteúdo com crescimento real. É como se vivêssemos andando por uma biblioteca gigantesca, tocando nas capas, filmando as prateleiras, mas sem sentar para ler, anotar, mastigar, praticar. É aqui que o estoicismo volta a ser incrivelmente atual. Porque os estoicos não estavam preocupados apenas em entender o mundo. Eles queriam viver bem nele. Para eles, conhecimento que não melhora o caráter, que não fortalece a mente, que não te ajuda a lidar com o destino, não passa de vaidade intelectual. Sêneca foi direto nisso. Não estudamos para a escola, mas para a vida. O estudo, então, é instrumento, não vitrine. É alicerce, não ostentação. 1. O que é aprender sob a ótica estoica? Quando ouvimos aprender sempre, muita gente pensa em cursos, certificados, faculdades e títulos. Nada contra isso, mas para o estoicismo, aprender é mais profundo. É se tornar melhor do que você mesmo ontem. É transformar informação em caráter. É converter ideia em conduta. É fazer a ponte do cérebro para o comportamento. Epicteto, que começou como escravo e virou mestre, dizia que não adiantava recitar as teorias se a vida não mudasse. Ele comparava conhecimento sem prática a alguém que ouve o médico, entende o diagnóstico, concorda com o remédio e continua comendo o que faz mal. Ou seja, não aprendeu, apenas compreendeu. Sob o olhar estoico, aprender tem 3 pilares. 1. Discernir o que importa. Há coisas fora do seu controle e coisas dentro. Saber separar isso é o primeiro aprendizado da vida. 2. Dominar a si mesmo. A mente é o verdadeiro campo de treinamento. Nenhum homem é livre se não é senhor de si, lembrava Epicteto. 3. Colocar em prática. Saber o que é virtude e agir com vício não é aprendizado, é incoerência. Então, quando falamos aqui de buscar conhecimento, não estamos falando de virar acumulador de PDFs, nem de decorar frases de filósofos para postar. Estamos falando de formação interior, de treinamento, de se tornar alguém que, quando a vida aperta, tem com o que contar dentro de si. Marco Aurélio, imperador romano no meio do caos político e das guerras, escrevia para si mesmo: o objetivo da filosofia é tornar melhor aquele que a pratica. Isso é lindo porque nos lembra, o centro do conhecimento estoico não é o conteúdo, é você. 2. O mundo digital e a ilusão de saber. Agora vamos colocar isso no nosso tempo. Nós temos acesso a tudo. Tutoriais, reels, podcasts, cortes de livros, aulas grátis. Mas junto com o acesso veio um vício. O vício na sensação de aprender. É diferente de aprender. A sensação de aprender é quando você assiste um vídeo e pensa: nossa, que incrível! Salva, compartilha e depois não lembra nem o título. É dopamina de curiosidade. É uma nuvem de estímulos. O estoico olharia para isso e diria: você está confundindo exposição com transformação. Sêneca tem uma ideia que cabe direto no nosso século. Ele alerta contra a mente que pula de assunto em assunto, que não aprofunda em nada, que se orgulha de saber de tudo um pouco, mas não consolida nada. Ele usa a metáfora de quem sempre está de viagem em viagem e por isso não cria raízes em lugar nenhum. É a nossa mente hoje, viajando de vídeo em vídeo. As plataformas reforçam essa ilusão. Elas te mostram o próximo vídeo, o próximo carrossel, o próximo 5 coisas que você precisa saber e você se sente produtivo porque está consumindo. Mas o estoicismo nos faria a pergunta incômoda. Dessa hora que você passou rolando, o que virou ação? O que virou virtude? O que você realmente absorveu? O estoico é radical nisso. Conhecimento que não melhora o caráter é peso. É como carregar ferramentas que você nunca usa, bonitas, caras, mas inúteis. Por isso, para aplicar o estoicismo à busca de conhecimento, precisamos mudar o modo de consumir. Menos quantidade, mais profundidade. Menos curiosidade aleatória, mais estudo intencional.
menos o que apareceu para mim, mas o que eu decidi aprender. 3. Humildade intelectual, o antídoto do ego sabichão. Sabe qual é um dos maiores impedimentos para aprender? A ilusão de que já sabemos, o ego intelectual. A sensação de, isso eu já vi, isso eu já sei, isso é básico. O problema é que muitas vezes o básico não está feito. Sabemos que deveríamos dominar as emoções, mas continuamos reagindo. Sabemos que deveríamos ser disciplinados, mas continuamos procrastinando. Sabemos que deveríamos ser gratos, mas reclamamos o dia todo. Ou seja, não é que falta informação, falta assimilação. Os estoicos tinham essa postura de eterno aprendiz. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, passava as manhãs escrevendo lembretes para si mesmo. Por quê? Porque ele sabia que a mente esquece, que o ego infla, que a vaidade cresce. Ele se relembrava como quem afia uma espada, todo dia. Sêneca também advertia: enquanto vivermos, aprendamos a viver. Olha que poderoso! Aprender não é uma fase da juventude, é uma postura da existência. Não termina quando você sai da escola, não termina quando você faz um curso, não termina quando você cria um canal, não termina quando começam a te ouvir. Pelo contrário, quando as pessoas começam a te ouvir, você precisa aprender ainda mais, para não ficar raso. O estoicismo nos chama para uma humildade muito prática. 1. Reconhecer que há pontos cegos. 2. Reconhecer que nem tudo o que pensamos é verdade. 3. Reconhecer que podemos estar emocionais demais para ver uma situação. 4. Reconhecer que alguém, com menos título, pode ter mais sabedoria de vida. Essa humildade abre espaço para o aprendizado contínuo. O ego fecha. A humildade abre. O ego diz: já sei. A humildade pergunta: o que posso extrair disso? 4. A mente como um músculo. Desenvolvimento pessoal na visão estoica. Desenvolver-se na visão estoica não é colecionar motivação, mas fortalecer a razão. É treinar a capacidade de escolher bem, mesmo quando não se está com vontade. É endurecer contra as opiniões alheias. É ficar menos reativo. É criar um interior tão bem construído que o caos externo não te derruba. Uma boa metáfora, então vamos numa direta, é a do ferro na forja. O ferro não sai resistente do nada. Ele passa por calor, por marteladas, por repetições. A mente é igual. Ela se fortalece ao ser exposta a ideias boas, ao ser testada contra adversidades, ao ser disciplinada a praticar. Sem isso, vira uma mente mole, que acredita em tudo que lê, que troca de opinião a cada vídeo, que não tem critério. Epiteto comparava o filósofo ao atleta. O atleta não treina quando está afim. Ele treina porque é o treino que o torna capaz. A mente precisa dessa constância. Ler um bom texto uma vez não cria transformação, mas reler, anotar, discutir, aplicar, observar o que deu certo, ajustar, isso sim desenvolve. E por que isso é importante hoje? Porque vivemos cercados de conteúdo raso e opinião barulhenta. Sem uma mente treinada, você é facilmente levado pelo pensamento da semana. Hoje todo mundo fala de produtividade, amanhã todo mundo fala de autoamor, depois todo mundo fala de descanso radical, e a pessoa vive pulando de onda em onda. O estoicismo diz: ancore-se naquilo que é permanente. Virtude, sabedoria, justiça, coragem e temperança. Use o conhecimento novo, mas não abandone os princípios antigos. 5. Transformando sabedoria em prática. 5 exercícios estoicos para aprender sempre. 1. Diário de aprendizado estoico. Todo dia, ao final do dia, escreva: o que eu aprendi hoje? Em que situação eu poderia ter sido mais sábio? O que Epiteto diria sobre isso? Que crença me atrapalhou? Por que isso funciona? Porque fixar é aprender. Sêneca recomendava revisar o dia. Quando você escreve, você transforma o dia em lição. Não é só vivi, é aprendi. 2. Leitura curta e profunda, não longa e dispersa. Em vez de tentar ler 5 livros ao mesmo tempo e não terminar nenhum, faça o contrário. Pegue um livro bom, por exemplo, As Meditações de Marco Aurélio,
E leia pouco por dia, mas rumine. Pergunte: onde isso se aplica hoje? Qual hábito isso reforça? O que isso corrige em mim? O estoicismo é, por natureza, texto para meditar, não para maratonar. 3. Prática da dicotomia do controle aplicada ao estudo. Antes de estudar ou consumir conteúdo, pergunte: o que está no meu controle aqui? Escolher o tema, escolher a fonte, anotar, aplicar. O que não está? Algoritmo, opinião alheia, modas. Isso te dá foco. Você não sai clicando em tudo. Você entra para aprender algo que decidiu. Isso é conhecimento intencional. 4. Conversa com quem sabe mais ou sabe diferente. Os estoicos valorizavam muito o convívio com quem era melhor. Sêneca escrevia cartas a Lucílio para ajudá-lo, mas ele também dizia que precisava ser ajudado. Então, pelo menos uma vez por semana, exponha-se a alguém que expanda sua mente. Uma conversa, uma mentoria, um vídeo mais denso, uma aula de alguém sério. E faça isso com postura de aluno, não de eu já sei. 5. Visualização negativa para o conhecimento. Pouca gente liga isso ao estudo, mas funciona. Imagine-se daqui a 5 anos sem ter aprendido mais nada do que já sabe hoje. Mesmos pensamentos, mesmas desculpas, mesma instabilidade emocional. Gostou do cenário? Provavelmente não. Essa visualização negativa cria urgência de aprender. Como disse Marco Aurélio, você vive como se fosse viver 10.000 anos. Não, o tempo é curto. Estudar é uma forma de honrar o tempo. 6. O estoicismo como caminho de crescimento contínuo. Se a gente juntar tudo, a mensagem é simples. O estoicismo não é uma filosofia para assistir, é uma filosofia para praticar, revisar e repetir. E isso é exatamente o que significa aprender sempre. Você pratica, erra, volta ao texto, corrige, pratica de novo. Você lê Marco Aurélio aos 20 e entende de um jeito. Lê aos 30, entende de outro. Lê aos 40 e percebe que o problema sempre foi o ego. Você entra nas redes e percebe que todo mundo está competindo por atenção, mas você está competindo para manter a mente sóbria. Sêneca disse algo que resume esta parte: enquanto vivermos, aprendamos a viver. Observe que ele não separa vida e aprendizado. Viver é aprender. Aprender é viver. Isso é crescimento contínuo. E esse crescimento tem 3 direções. Para dentro, você se conhece melhor, identifica suas paixões desordenadas, percebe gatilhos, controla impulsos. Para cima, você se aproxima do ideal de virtude, reduz a distância entre o que você diz e o que você faz. Para fora, você vive de modo mais útil, mais calmo, mais justo, e isso melhora suas relações, seu trabalho, sua criação de conteúdo, se for o caso, sua influência. O mundo não vai parar de jogar conteúdo em cima de você, não vai virar mais calmo, não vai te dar silêncio. Você é quem precisa criar o seu. E o estoicismo oferece exatamente isso, um núcleo de firmeza dentro de um ambiente de excesso. Marco Aurélio falava que a alma se tinge da cor de seus pensamentos. Se você passa o dia inteiro absorvendo pensamento superficial, sua alma se torna superficial. Se você passa o dia inteiro reagindo, sua alma se torna reativa. Mas se você escolhe alimentar a mente com boa filosofia, com bons autores, com práticas diárias, com o exercício de anotar, com a humildade de aprender, a sua alma ganha outra cor. Ganha peso, ganha densidade, ganha critério. No fim das contas, buscar conhecimento sob a ótica estoica é isso. Não estudar para parecer inteligente, mas para ser mais sábio. Não consumir para postar, mas para praticar. Não colecionar frases, mas colecionar hábitos. Não aprender para dominar os outros, mas para dominar a si mesmo. Porque, como Epicteto lembrava, o verdadeiro progresso não é falar de filosofia, é viver de acordo com ela. E isso é exatamente o que falta no nosso tempo. Menos gente falando sobre, mais gente sendo. Se você fizer disso uma regra, todo dia um pouco de boa filosofia, todo dia um pouco de aplicação, todo dia um pouquinho de humildade, vai perceber algo.
O desenvolvimento pessoal deixa de ser um pico de empolgação e vira um caminho estável. E caminho estável é o que os estoicos sempre buscaram. Aprenda, reaprenda, desaprenda o que não serve. Aprofunde. Volte ao texto, volte a si. Observe. A mente que se desenvolve é a mente que se examina. E a mente examinada, disciplinada e alimentada da forma certa é a que consegue viver bem mesmo no meio de um mundo barulhento. Isso é estoicismo aplicado ao aprendizado contínuo. Isso é desenvolvimento pessoal com raiz, não com espuma.